A missão da igreja. A missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Por que a igreja existe aqui na terra? Por que nós estamos aqui como povo? Por que quando a gente é salvo, Deus não leva a gente daqui para outro lugar, né, nos livrando do mal, nos livrando das adversidades? Você já não pensou nisso? Eu já pensei assim, por que quando a gente aceita Cristo, Cristo não pega a gente, a nossa família, e leva para outro lugar e nos transporta a um lugar de paz, de alegria, sem sofrimento, sem dor, porque ainda estamos nesse mundo. O Senhor chama a sua igreja para abençoá-la e alimentá-la. Também a envia através dos séculos e através dos continentes para dar testemunho de si mesmo, para dar testemunho de si mesmo, e isso não é apenas para o nosso tempo, mas é apesar do tempo e apesar das barreiras geográficas, Deus continua enviando a sua igreja. O ID do Senhor Jesus Cristo não foi limitado a um povo, a uma circunstância e a um tempo, mas ele é atemporal e ele continua enviando o seu povo para anunciar a verdade de salvação. Mas é mais do que ir e pregar o evangelho, é mais do que anunciar a Cristo, a missão da igreja. A missão da igreja, ela tem esse viés de pregar o evangelho, nós não descartamos isso, mas a missão da igreja, ela é, em primeira instância, é unir os salvos, é reunir aqueles que são salvos. Isso vai em contrapartida, na contramão do que nós estamos vivendo esse tempo. Temos alguns movimentos no Brasil e no mundo do que são chamados dos desigrejados, daqueles que são desconectados com a igreja ou que dizem que podem servir a Deus ou amar a Deus em qualquer lugar e não precisa de uma igreja para servir a Deus. Concordamos com isso, não está errado, você não precisa de igreja para servir a Deus, mas você precisa da igreja para estar junto com os irmãos e em obediência a esse Deus que te chamou. Em obediência a esse Deus que te chamou. E nós vamos, no decorrer do nosso estudo, ver vários pontos que trabalham justamente esse ponto da união e da unidade da igreja. A igreja, ela serve para reunir aqueles que são salvos e foram transformados. Quero chamar a tua atenção lá para Ezequiel 34, versículo 12 e versículo 24. Fala assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e escuridão. Percebe que a figura que a palavra de Deus nos traz é a de unidade, não de separação. É de proteção e amparo, e não de isolamento e força pessoal para se autodefender. Mas é o pastor, que é o forte, que detém o conhecimento, a sabedoria e a força. E aqui a figura não é o pastor homem, eu, mas é o Senhor nosso Deus, que cuida do seu povo e ampara o seu povo. Indo buscar os que estão dispersos. Para quê? Para que não fiquem mais dispersos, mas que esses fiquem unidos em um só rebanho, em um só aprisco, em um só lugar. Mas não é a figura de isolamento,
mas é figura de unidade. Versículo 24, ele fala assim: eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. A figura aqui posta é essa unidade, o viver em comunidade. Outras ovelhas perdidas da casa de Israel devem ser achadas, e sendo achadas devem andar juntos, andar em comunidade, em unidade no Senhor e não separados. Essa mesma figura nós vamos encontrar lá em João capítulo 10, versículo 11. E ele fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, e a quem não pertence as ovelhas. Vir o lobo, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Percebe aqui que a figura que está sendo colocada é que o lobo vem, e o que ele faz? Então o lobo as arrebata, tira do lugar que está e as dispersa, as separa, as afasta uma das outras. A figura posta aqui não é de unidade, mas é de separação. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A figura colocada aqui é de que existe um pastor e que tem vários rebanhos, e rebanho não é uma pessoa, não é uma ovelha, pelo contrário, são várias. E ele fala assim: olha, inclusive, eu tenho outros rebanhos que estão espalhados aqui, mas eles estão em rebanho e não em separação. Eu vou lá e vou chamar esses rebanhos que estão separados para todos ficarem o quê? Unidos, em um só lugar. Porque elas ouvem a minha voz, e aí elas vão me seguir, e haverá um rebanho e um pastor. E esses que estão separados pelo mundo, nós podemos dizer assim, são as várias igrejas, as várias nações que estão separadas e que glorificam o nome do Senhor, e que é rebanho, que estão em unidade. Vão ouvir a voz do Senhor no último dia, e haverá um ajuntamento desse povo, desse rebanho do Senhor nosso Deus. Mas percebe que essa figura aqui não é o povo separado, isolado, porque esses que estão separados, isolados, fala que é a ovelha perdida, a ovelha isolada, que deve, e o pastor vai atrás dessas, para que não vivam mais isoladas, mas vivam em unidade, em conformidade, uma com as outras. É certo que é muito mais fácil viver isolado. Isolado é mais fácil, porque ninguém me machuca, ninguém tromba comigo, ninguém me fere, ninguém lança as palavras que eu não gosto, ninguém mexe com as minhas feridas. Isolado é mais fácil. O difícil é viver perto das pessoas. O difícil é viver junto com o outro, porque o outro certamente irá ser usado por Deus para me confrontar. Esse movimento do pós-pandêmico, onde as pessoas querem ficar em suas casas, as pessoas querem ficar no isolamento da sua casa, assistindo o culto pela internet, e nada contra você que está na internet assistindo o culto, mas nosso desejo é que você venha para a igreja e congregue com a igreja na medida do possível. Sabemos sim que tem pessoas que estão doentes, estão acamadas e não conseguem vir até a igreja, e compreendemos, e o Senhor também o compreende.
Mas eu quero falar com você que não está vindo à igreja porque não quer, ou porque está com preguiça de vir à igreja. Você está pecando diante do Senhor. Você tem que estar junto com o povo do Senhor. É a igreja que é esse rebanho, que é esse povo que está junto. E o versículo 17 fala, continua, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Há uma ordem aqui, e esse Jesus é o nosso Salvador, dá a vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a voz e reconhecem o Filho como o Filho de Davi, então esse é declarado Senhor sobre toda a terra. Porque esses que ouvem a voz do seu pastor o seguem. Ele é o pastor que foi ferido, mas que morreu e ressuscitou, que deu a sua vida, mas que buscou-a de volta. Mateus 26, 31 fala assim, então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Isso tinha sido declarado que iria acontecer, a morte do pastor. Lá em Zacarias 13, versículo 7, desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Essas ovelhas que foram dispersas, agora não são e não estarão para sempre dispersas, mas serão unidos. Esse pastor é Jesus Cristo, que veio sobre a terra e padeceu e sofreu e foi crucificado e foi morto. Para quê? Para sim cumprir o que já tinha sido declarado no passado, mas não apenas para cumprir uma promessa de que o filho ou esse pastor seria morto, mas para que os pequeninos fossem resgatados por esse mesmo pastor. No dispersar, agora nós podemos ver a mão de Deus indo até aqueles que estão longe. Jesus olhou com compaixão a multidão da Galileia, vendo-as como ovelhas que não têm pastor. E se você está distanciado, é porque Jesus não é o seu pastor ainda. Porque quando Jesus é o nosso pastor, Ele nos agrega, Ele nos une com o seu rebanho. Com o seu rebanho. A figura é essa, daqueles que estão juntos e andam juntos. Mateus capítulo 9, versículo 36, fala assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Elas não estavam na boa, elas não estavam numa circunstância favorável. Poderia até que achar que, não, estou de boa, estou tranquilo, que nem o pessoal fala no nosso tempo, né? Estou tranquilo, está tudo bom. Está tudo bom mesmo? Será? Será que essa é uma verdade clara? Será que não existe uma exaustão na nossa sociedade? Por o distanciamento do verdadeiro pastor? Será que não existe uma aflição na sociedade por não estar seguindo o Senhor Jesus Cristo e tê-lo como pastor da sua vida? Meus amados, nunca teve uma demanda tão grande para os remédios de depressão, síndrome do pânico, burnout e outras doenças emocionais, esgotamento físico e emocional. Por quê? Porque estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Pessoas correndo atrás do vento, pessoas correndo atrás das coisas que padecem e que não trazem vida. Por quê? Porque estão como ovelhas que não têm pastor.
vivendo o seu isolamento, a sua tristeza, as suas angústias. Jesus queria reunir o seu povo, e por isso ele falou lá em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Jesus quer reunir, e é mais uma figura aqui do reunir, do aproximar, do estar junto. A galinha não vai escolher um pintainho para colocar debaixo das suas asas, mas ela escolhe quem? Ela escolhe a ninhada. Todos os seus pintainhos, todos os seus pintinhos a estar debaixo das suas asas, protegendo-a. E mais uma vez a figura não da unidade, do eu sozinho, da individualidade, mas sim a figura da unidade, de todos juntos. E aqui é unidade, não conformidade. Eu posso pensar um pouco diferente de você, e você pode pensar um pouco diferente de mim, não tem problema. O importante é que a gente não pode nos afastarmos. Nós não podemos nos afastar. Nós podemos pensar um pouco diferente. Pastor, eu gosto de cantar o hino tal. Eu gosto de cantar o 14, o 177, 147. Você pode gostar de outros hinos, e tudo bem por isso. Você pode gostar mais de cântico, ou de hinos, ou de coral. Tudo bem por isso também. Por quê? Porque junto aprendemos. Com amor, tolerância, perdão, respeito. Mas uma coisa que a gente não pode fazer é viver uma vida isolada, longe. Porque esses que vivem uma vida isolada e longe, o que acontece? Esses serão e são dispersos por Satanás, para ser presa fácil. Uma das características da guerra é dispersar o batalhão, é dividir o batalhão. Porque quando eu divido o batalhão, o que acontece? Aquele batalhão que era forte fica fraco. A igreja, a missão da igreja é reunir os salvos, reunir o povo do Senhor nosso Deus. Nós pregamos, pastor, mas a missão da igreja é pregar Jesus, é verdade. Pregar Jesus para quê? Para unir esse povo em um louvor e exaltação ao Senhor nosso Deus. Não somos nós que convertemos as pessoas. Não sou eu que converto as pessoas com a minha fala, com o meu linguajar. Quem converte é o Espírito Santo, é a obra dele. Nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, é o convencimento de Deus. Nós pregamos por obediência à obra do Senhor. Mas para quê? Para que agora possamos viver juntos, os salvos vivem juntos, e louvam e exaltam o nome do Senhor nosso Deus. Essa é a missão da igreja. E aí nós lembramos a pergunta 1, né? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é louvá-lo e gozá-lo para sempre. Essa é a finalidade. Juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus, o louvor estará sempre em nossos lábios. Assim deve ser a nossa vida. Lucas 14, 17 fala assim: a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. E agora a figura dos reunidos é a festa. A figura dos reunidos é a celebração. Vinde, porque tudo está preparado. Jesus quer reunir o seu povo para uma celebração, para uma festa. E eu acho espetacular quando Deus manda Moisés ir lá falar para Faraó, fala assim: olha, fala para Faraó que eu quero que meu povo saia da escravidão para fazer uma festa no deserto, para celebrar o meu nome no deserto. Olha, não tinha um lugar melhor para celebrar o nome de Deus, não tinha que ser no deserto, cheio de areia, cheio de vento, cheio de sol, frio à noite. Um sol escaldante durante o dia, mais frio à noite. Olha o lugar da festa, olha o lugar da celebração, no deserto. Mas a figura foi posta. Celebre no deserto, celebre no meio do sol, celebre no meio da chuva, celebre no meio do frio, celebre o Senhor quando está seco, quando está árido, celebre o Senhor quando está chovendo,
Celebre o Senhor. Faça uma festa. Mas a gente não faz uma festa só da gente mesmo. Uma das coisas mais tristes que tem nessa vida é você fazer uma festa só você mesmo. Vou fazer uma festa do meu aniversário. Você faz um bolinho pequenininho, coloca uma vela, parabéns para mim. Não tem graça. Olha que graça que tem. Ué, eu quero convidar os amigos, os parentes, os familiares, aquelas pessoas que a gente quase nunca vê, né? Chamar para celebrar com a gente. Diga de passagem, muitas vezes, em países onde esse isolamento, esse distanciamento é muito grande, tem os convidados contratados. Contrata convidados para ir para a festa. Para dar gente, porque as pessoas estão vivendo isoladas. A mesma figura é posta para velórios, por exemplo. Tem pessoas que são contratadas para ir chorar em velórios. Por quê? Porque estão isoladas. Não tem quem chore pelo outro. O isolamento é triste, meus irmãos. O isolamento é triste. Viver em comunidade, em grupo, em povo, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Viver junto é bênção. Esses tempos atrás nós fomos uma festa de uma família. Eles faziam de 2 em 2 anos uma festa de família. Chegamos lá, 500 pessoas na festa da família. Uai, que alegria, que bênção, que bênção. Que família grande, numerosa. Sim, 500 pessoas. Jesus veio para unir e chamar para unir o seu povo. Jesus veio unir e chamar para nós sejamos aqueles que são agentes da união. E dessa união sermos e proferimos a salvação em Cristo Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, o que faz? Espalha. Espalha. Quem é por mim, quem não é por mim é contra mim. E quem não ajunta, espalha. Mais uma figura do ajuntamento, da congregação, do povo reunido. Mais uma figura de estarmos juntos. E quem não ajunta, espalha. O ajuntar é unido, mas o separar, o espalhar, é o que não é o plano de Deus. Deus quer o quê? O ajuntamento ou o afastamento? O ajuntamento. Essa é a figura, esse é o propósito, sermos um povo. Não um povo de eu mesmo, mas um povo do que é chamado pelo Senhor para sermos os ceifeiros de uma seara. Sermos aqueles que trabalham juntos para buscar aqueles perdidos. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38 fala assim: e então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele falou que não é um só trabalhador, mas que os trabalhadores são poucos. É pouco em detrimento a quê? Ao tamanho da seara. É pouco em detrimento a quê? Em comparação a quê? Ao tamanho do campo que foi plantado. Mas ele fala que nós não somos mais do que... ele fala que nós somos mais do que um. Porque os trabalhadores, não é o trabalhador, é os trabalhadores. Ele não está falando dele. Mas ele está falando dos trabalhadores, falando de mim e de você. No decorrer da história. E aí ele vai, no versículo 38, trabalhar algo maravilhoso. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Agora ele fala daqueles que estão já trabalhando nessa seara, para orar, clamando a Deus que mande trabalhadores para a seara. Meus amados, orar pelo crescimento da igreja, para que Deus agregue mais pessoas à nossa igreja, mais trabalhadores para essa seara, não é errado. É algo abençoador. Tempos atrás, quando um casal entrou aqui na igreja, eu falei para eles, na apresentação, nós estamos orando para que Deus envie visitantes. E esses visitantes fiquem nessa igreja. E falei para o casal, vocês são resposta de oração. O casal entendeu isso.
ficou na igreja, hoje não estão mais porque foi transferido do trabalho. Mas é importante vermos e orarmos para que Deus envie mais trabalhadores para a seara. Pessoas que venham para unir nessa seara e nesse povo, com essa missão da igreja. Mas também a igreja é chamada para ter um ato de misericórdia daqueles que estão afastados. Mateus 5, versículo 20, fala assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A misericórdia deve estar sobre nós. Atos de misericórdia devem ser vindo de nós para a sociedade, para o povo. A justiça do reino deve exercer a justiça, deve exceder a justiça dos fariseus. A graça do reino de Deus deve exceder, deve ultrapassar, mas não um pouquinho, mas deve ultrapassar em muito, a dos judeus e fariseus. Jesus nos ensina que a lei do reino do Pai é o amor, que é compassivo, que é amoroso, que é longânimo, que é bondoso. Nós não devemos ser mais escrupulosos e detalhistas em obediência legalista, mas devemos expressar o coração da lei do amor ardente ao Pai, imitando seu amor gracioso pelos culpados e pelos inimigos sem merecimento. Esse Deus que nos ama continua amando a gente, os salvos e os não salvos ainda. Mesmo esses não merecendo, como nós também não merecemos. Mas o que nós temos mais visto em nosso tempo é o grau do merecimento. Mas ele não merece. Ele não fez a merecer. Ah, é? Você fez? Eu fiz? Não mesmo. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que o amor de Deus deve exceder, deve ultrapassar. Essa misericórdia que nós recebemos deve causar um efeito em nosso coração, em nossa vida, para que nós venhamos também amar aqueles que não merecem, respeitar aqueles que não nos respeitam, amar aqueles que não nos amam. Porque se nós amamos apenas aqueles que nos amam, o que nós estamos fazendo mais do que o mundo e a sociedade lá fora? Nada. Às vezes não merecem, sim, não merecem, mas devemos agir como se merecesse. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, 44 a 48, isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. E olha o que ele está colocando aqui. Ele faz, quem faz? Deus, ocorrer coisas boas e coisas ruins sobre os justos e sobre os injustos. Versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazes demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O coração do Evangelho move a igreja à missão e aos atos de misericórdia, que sempre fizeram parte da missão cristã. Sempre fizeram parte da missão cristã. A igreja não tem apenas uma missão,
mas ela tem uma missão clara de exercer a misericórdia. A igreja não somente vai, mas ela vai atrair o outro pela misericórdia e pelo amor que ela tem pelo outro. Os louvores a Deus sobem da nossa Sião, da nossa nação, e as nações clamam se unindo para louvar a Deus através desse louvor e dessa exaltação ao Senhor Deus. Por quê? Porque somos povo, e o povo reunido que glorifica o nome do Senhor. O Salmo 96, versículo 3, vai anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Anunciai, Salmos 96, 3. 96, 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. As suas maravilhas. A igreja anuncia, a igreja clama, a igreja é prefigurada na casa da morada de Deus em Sião. E assim, essa igreja deve glorificar o nome do Senhor, mas em misericórdia, em atos de misericórdia. Efésios 2, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Assim somos aqueles que são edifícios bem ajustados. E percebe que um edifício bem ajustado não está separado. Uma parede tem que estar conectada na outra. Um tijolo tem que estar conectado no outro. E a massa faz esse serviço. Uma coluna tem que estar conectada ao telhado e às paredes. Tudo conectado. Para quê? Para que nessa unidade o nome do Senhor seja glorificado. 1 Pedro 2,5, também vós mesmo como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sacrifício santo. Em Cristo as promessas de Deus são cumpridas. A porta é aberta aos gentios, que serão atraídos para dentro dela. Uma reunião do povo de Deus, uma reunião dos santos. Para quê? Para que sejamos um lugar da adoração. Da adoração por várias nações, por várias línguas, por vários povos. E no Brasil isso é muito fantástico, né, eu vejo, porque nós temos várias nações reunidas, várias descendências reunidas. Uns são portugueses, outros são italianos, outros são espanhóis, outros são orientais, outros são judeus e assim por diante. Vários povos reunidos, glorificando o nome do Senhor em uma só congregação, em um só lugar. Sim, a igreja é o lugar dos gentios. A igreja é o lugar daqueles que não eram e se tornaram. A igreja é o lugar da reunião desse povo do Senhor, essa nação que agora estava dispersa e é reunida por ouvir a voz do seu pastor. E agora age com misericórdia, age com atos de misericórdia para com o aflito, o oprimido, cuidando das suas feridas, sarando as suas dores, sendo instrumento de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 12, 16, 26 e 27, fala assim: também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Agora essa é uma promessa. Haverá a raiz de Jessé. Haverá aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, que de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Versículo 26,
porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Versículo 27. Isso lhe pareceu bem, e mesmo lhe são devedores, porque se os gentios têm sido pacificantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los como bens materiais. Agora, a igreja age com misericórdia. Esses salvos, esses reunidos que estavam separados, estavam longe, foram transformados, foram unidos para ser instrumento de graça. E percebe que ele vai dizer, fala, se esses gentios agora são participantes da fé, participantes da espiritualidade, agora esses mesmos gentios devem ser participantes no auxílio daqueles que sofrem, no auxílio daqueles que estão distantes, no auxílio daqueles que estão precisando de ajuda, precisando de coisas materiais. Nem só de pão vive o homem, é verdade, mas ele vive com pão também. Ele vive com pão também. Meus amados, nós devemos ser a igreja que cuida do aflito, do oprimido, que ampara, que sustenta, mas também que dá alimento, que auxilia aqueles que estão precisando de algo. Concluindo a nossa meditação nessa manhã, a identidade da igreja é necessária para a missão da igreja. Somente como uma nação santa, chamada das trevas para a luz da presença de Deus, a igreja pode cumprir a sua missão. Paulo aqui mostra de forma muito clara que nós somos esse povo como um luzeiro que brilha. Filipenses capítulo 2, versículo 14, fala assim, fazei tudo sem murmuração nem contendas. Fazei tudo sem murmuração e sem contendas. Por quê? O que causa a murmuração? Causa descontentamento, alimenta o descontentamento. O que causa as contendas? Causa a divisão. Causa a divisão. Se é obra de Deus, devemos fazer com a promessa do Senhor e com o procedimento do Senhor. Isso daqui está sendo, e Paulo está se referenciando a Deuteronômio 32, 5. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Esses que trabalham dessa forma, com murmuração e com esse afastamento e com essas contendas, é geração perversa e deformada. Pedro afirma que o direito da igreja sobre os títulos de Israel e descreve o testemunho do louvor da igreja. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, e nós já estudamos esse texto também no domingo à noite. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Esse povo de Deus, que não era, agora é, que estava separado, agora está unido, que estava nas trevas, mas agora está na luz, é um povo que é chamado para fazer a diferença e trabalhar o pacto do amor, da graça e do sustento de Deus a cada tempo e a cada momento. Sejamos igreja do Senhor, não para estar junto, não para brigarmos, mas para vivermos em unidade. Estarmos juntos não para termos uma conformidade de pensamento, não, pelo contrário. Você pode pensar um pouco diferente de mim, eu posso pensar um pouco diferente de você. O que nós não podemos ter é divisão. Divisão não. Estamos unidos. E unidos iremos continuar, mesmo com as nossas divergências, mesmo com os nossos pensamentos, mas anunciando e louvando o nome do Senhor a cada tempo. Que Deus nos abençoe e nos guarde para que sejamos uma só igreja
e para que o nome do Senhor seja glorificado em um só rebanho, o rebanho do povo de Deus, que louva e glorifica o Senhor nosso Deus, independente da circunstância, independente do governo, independente do momento, seja um momento fácil ou difícil, vamos continuar louvando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Oremos. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Precisamos, ó Pai, do Senhor encarecidamente. Precisamos do Senhor para exercer a graça, a misericórdia, o perdão, a reconciliação. Que nós, ó Pai, sejamos unidos, e como unidos, ó Pai, o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas, e nós venhamos atender os necessitados que estão à nossa volta. Nos ajuda, ó Pai, a pregar e a pregoar o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, ó Pai, como aqueles que têm uma voz que clama no deserto, é verdade, mas uma voz que anuncia a salvação em Cristo Jesus. Sejamos, ó Pai, essa igreja que levanta a voz para anunciar a salvação e clamar por trabalhadores para a sua seara. Ó Deus, sejamos, ó Pai, também aqueles que têm alimento para alimentar o faminto, o necessitado, que tenha ato de misericórdia, age com misericórdia, porque alcançaste misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, de nós, que nossas vidas sejam para a honra e glória do Teu nome, a exaltação do Deus Todo-Poderoso, que vive e reina em nossas vidas e através de nós alcança o perdido e o faminto. Tem misericórdia, Pai, de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo, um bom retorno para as suas casas. E para aqueles que possam voltar à noite, estaremos aqui louvando e glorificando a Deus. E eu quero deixar um recado para você que está assistindo na sua casa, venha participar conosco, venha participar da nossa comunidade. Sermos um só povo junto, louvando e glorificando a Deus em nome de Jesus. Obrigado, bom domingo a todos.